Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula anterior a gente aprendeu como calcular as matrizes elementares e como montar as matrizes elementares no sistema global. Agora nós vamos falar sobre a resolução do sistema global para obter as incógnitas, o potencial, por exemplo, em cada nó da minha malha de elementos finitos. Tá? Eu tenho que fazer inicialmente a imposição das condições de contorno do problema. Tá? No caso de um problema eletrostático, aplica-se as tensões nos nós fixos, nós de potencial conhecido, e resolve-se o sistema para obter o potencial nos nós livres, que são as incógnitas. Se fosse um problema térmico, eu tenho que saber a temperatura em alguns nós e a partir dali, das propriedades físicas da equação que rege o problema térmico, obter a matriz global e resolver para obter a distribuição de temperaturas, por exemplo. Tá? Então aqui, no exemplo anterior, da aula anterior, eu tinha dado uma matriz 5 por 5. Tá? Um sistema global de uma malha com 5 nós, 3 elementos e 5 nós. Vamos supor que eu saiba de antemão que o potencial no nó 1, V1, vale U1, por exemplo, 10 volts, e no nó 4, um potencial V4 valha U4, por exemplo, 0 volts. Então, eles são conhecidos de antemão. O que eu faço? Ora, eu simplesmente pego na linha correspondente ao potencial V1 e imponho V1 igual a U1. Então, eu coloquei 1 na diagonal e 0 nos outros termos. A minha primeira linha, simplesmente, se eu faço aqui o produto matricial, ela resulta em a primeira linha em V1 igual a U1. Apliquei a condição de contorno de maneira correta. Se eu tenho também o potencial U4, no V4, que vale U4, faço a mesma coisa. Coloco 1 na diagonal principal e 0 nos outros termos. Então, aqui na linha 4, eu imponho corretamente a condição de contorno. Tá certo? Esse método, então, é bastante simples e ele permite impor corretamente o potencial nos nós fixos, nos nós em que o potencial é conhecido de antemão. Tá? A grande desvantagem desse método de imposição das condições de contorno é que o sistema deixa de ser simétrico. Agora, a minha matriz não é mais uma matriz simétrica, tá certo? Porque apareceram zeros aqui e não tem zeros aqui. Mas é possível utilizar métodos alternativos que mantêm a simetria do sistema global. Tá? Então, no método 1 alternativo aqui, eu aplico 1 nas diagonais, tá? Coloquei 0 aqui, mas eu coloco 0 aqui também. Não só nas linhas, mas também nas colunas. Só que esses termos que apareciam aqui, eles não podem ser simplesmente transformados em zeros. Eles são passados para o outro lado do sistema matricial. Tá? Então, quando eu coloco 0 aqui, eu modifico o lado direito do sistema de modo a reincluir os termos que foram anulados, que não poderiam ter sido anulados. Eu posso anular nas linhas para impor as condições de contorno. Nas colunas, foi só um artifício feito para manter a simetria da matriz. Mas como os termos que estavam aqui não são nulos de verdade, eles foram para onde? Eles foram para o lado direito do sistema matricial. Tá certo? Então, agora aqui eu tenho um sistema matricial simétrico com o lado direito modificado com as condições de contorno V1 igual a U1, V4 igual a U4 aplicadas corretamente. Tá? Eu posso até mesmo variar esse método, né, modificar um pouquinho. Como a primeira linha já tem um potencial conhecido, na quarta linha eu tenho um potencial conhecido, eu posso eliminar essas linhas. Tá certo? Então, eu vou manter apenas V2, V3 e V5. E eu reduzir a ordem do sistema final. Tá? Isso pode ser feito, tá? Pode ser irrelevante ou não, em problemas muito grandes. Geralmente eu tenho muito mais nós desconhecidos do que nós conhecidos, potencial imposto, então nem sempre vale a pena fazer isso. Tá? Em problemas pequenos até que vale a pena. Tá? Então esse método permite impor corretamente as condições de contorno, mantendo a simetria do sistema. Um outro método, tá, que permite impor corretamente as condições de contorno e manter a simetria, ele consiste no seguinte. Tá? Se eu quero impor aqui o potencial V1 igual a U1 e V4 igual a U4, na diagonal principal correspondente no elemento 1, eu coloco um K, um número bastante grande. Tá? Muito maior do que qualquer C que aparece aqui na matriz. Por exemplo, um valor grande, 10 elevado a 14, um valor exagerado. Tá? E o lado direito eu multiplico pelo mesmo K. Faço isso na primeira linha
em que o potencial é o 1 conhecido, V1 igual ao 1, e faço a mesma coisa na quarta linha, em que o V4 é igual ao 4, tá certo? Para mostrar que esse método permite impor corretamente as condições de contorno, vamos escrever a equação correspondente à primeira linha. Então, produto matricial K vezes V1 mais C12 vezes V2 mais C13 vezes V3 mais C14 vezes V4 mais C15 vezes V5 é igual a KU1. Está aqui. Essa é a equação correspondente à primeira linha. Mas a gente sabe que o K é muito maior do que todos os Cs. Significa dizer que todos esses termos aqui são desprezíveis? Tá? Então eu posso cortar todos esses termos que são ínfimos perante o primeiro. Logo, sobrou isso. Corto o K com o K, a condição de contorno foi aplicada corretamente. Esse método aqui é um método também bastante usado. A matriz continua sendo simétrica e a condição de contorno foi imposta corretamente. Tá certo? Vamos ver um exemplo numérico de tudo isso? Então, exemplo numérico, vamos, é um exemplo simples, tá certo? Então, eu tenho uma malha com 2 elementos, elementos 1 e 2, e 4 nós, tá certo? Um problema 2D, elementos triangulares de primeira ordem, dados de entrada, que são fornecidos por um programa de geração de malha, que se chama pré-processamento, isso aqui já é conhecido de antemão. As coordenadas dos nós, tá certo? Foi dado, coordenadas x e y dos nós. Os potenciais fixos, potenciais impostos, condições de contorno. Então, potencial no nó 1 é 0 volt, potencial no nó 2 é 10 volts, isso é conhecido. V3 e V4 eu não sei, é o que eu quero determinar, tá certo? A matriz de conectividade, que relaciona os nós globais com os nós locais, também é dado de entrada. Então, o nó 1, eu escolhi a numeração dessa maneira, sempre no sentido anti-horário aqui, tá? 1, 2 e 3, eu comecei a numerar a partir daqui, opção, pode fazer diferente. Então, os nós locais 1, 2 e 3 correspondem aos nós globais 1, 2 e 4 no elemento 1 e aos nós 2, 3 e 4 no elemento 2. Então, essa é a malha. É bem grosseiro, é só para ilustrar a ideia, como se faz ou qual é o procedimento, tá certo? Longe de ser um problema real, tá? Sistema global. Como eu tenho 4 nós, eu tenho um sistema global, eu tenho 4 incógnitas, V1, V2, V3 e V4. O meu sistema global é um sistema 4x4, tá certo? Essa matriz global, ela é obtida a partir da contribuição de cada elemento, nesse caso apenas 2. Então, olha aqui, ó, C11. O que é o C11? É o termo associado ao nó global 1. O nó global 1 pertence unicamente ao elemento 1 e tem o nome 1. Então, C11 corresponde ao C11 do elemento 1. Vamos continuar na diagonal. O que seria o C22? O C22 tem contribuição, tá? É o nó 2 global, ele tem contribuição dos dois elementos. No elemento 1, o nó global 2 se chama nó 2. Então, é C22 do elemento 1. No elemento 2, o nó global 2 se chama, localmente, 1. Então, é C11 do elemento 2. 3. O nó global 3 é o nó local 2 do elemento 2, unicamente. Então, está aqui. Nó global 4, ele pertence aos dois elementos. Nos dois elementos, ele se chama nó 3. Então, é C33 do elemento 1 mais C33 do elemento 2. Nó global 1, 2. No 1, 2 pertence unicamente ao elemento 1. E é o C12 do elemento 1. Como a matriz é simétrica, C12 é igual a C21. Todos os termos aqui, tá? Se eu troco I por J, permanece o mesmo termo. Não tenho ligação direta entre os nós 1 e 3. Então, vale 0. C13 e C31 vale 0. C14, vamos ver o C24, para fechar aqui, só o último. C24. O C24 é o C23 do elemento 1 mais o C13 do elemento 2. Está aqui. Tá? Então, faça com calma, também é bem simples, tá certo? Então, a minha matriz global 4x4 vai ser obtida a partir da soma das matrizes elementares, tá? Da contribuição de cada matriz elementar de cada elemento. Tá? Então, no elemento 1, cujos nós globais são 1, 2 e 4, tá? O 2 e 4, eu vou usar agora a numeração local, já pensando na implementação computacional, porque na hora que eu for escrever o programa, o loop sobre os elementos, eu vou utilizar a numeração local, eu tenho que utilizar aquela tabela, matriz de conectividade, para dizer para o programa
que as coordenadas do nó 1 local são as coordenadas do nó 1 global, dado de entrada. As coordenadas do nó 2 local são as coordenadas do nó 2 global, tá? E as coordenadas do nó 3 local são as coordenadas do nó 4 do arquivo de entrada, tá certo? Então, aqui, usando numeração local, eu calculo os Qs, calculo os Rs, os Ps eu não preciso calcular nesse caso, tá certo? Então, aqui está o Q e R. O determinante que corresponde ao dobro da área desse triângulo é igual a 0,7. Então, a área desse triângulo é 0,35. Como eu fiz a numeração no sentido anti-horário, o determinante resultou positivo, tá? A matriz elementar do elemento 1, então, é a matriz 3 por 3, onde o termo genérico está dado aqui, depende da permissividade do elemento 1, depende da área do elemento 1 e depende daqueles Q e R que eu acabei de calcular. É só substituição de valores e nada além de substituição de valores. Está aqui. Tá? Como eu não disse nada sobre ε1, tá? Mantive, eu deixo aqui como fora, uma constante. Tá? Então, essa é a matriz elementar de contribuição correspondente ao elemento 1. Para o elemento 2 é absolutamente similar. Os nós globais dele são os nós 2, 3 e 4. No programa, eles são tratados como 1, 2, 3, uso numeração local. Então, o programa tem que saber, utilizando a matriz de conectividade, que as coordenadas do nó 1, na verdade, corresponde às coordenadas de entrada do nó 2 global, do nó 2 corresponde ao nó 3 e do nó 3 local ao do nó 4. Tá certo? Então, escrevendo de novo, calculando Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3. Conta simples, matemática básica, isso é muito fácil de programar, é só escrever essas equações no computador. Cada uma delas escreve numa linha, é bem simples. Calculo determinante, também é uma outra linha de cálculo. Tá? Então, substituo aqui no termo genérico, todos os termos foram dados, foram calculados. Eu tenho mais uma matriz 3 por 3 e eu tenho aqui essa matriz 3 por 3. Então, cada elemento vai contribuir com a matriz 3 por 3, que vai ser jogada dentro do sistema global, que é um sistema 4 por 4. Está aqui. E a gente já viu como eu obtenho cada um dos termos. Só isso. Se tiver 1000 elementos, eu vou simplesmente somando a contribuição de cada um dos elementos, no loop de elementos. Eu começo com essa matriz global toda zerada, faço um loop no elemento. Primeiro zero, matriz zerada. Elemento 1, eu calculo a matriz elementar, são 9 termos. Tá? E eu coloco eles, preencho inicialmente a minha matriz global com esses 9 termos. Vou para o elemento 2. Mais 9 termos, coloco lá dentro. Se um termo cair em cima do outro, eu somo. É a contribuição de cada elemento. Vou fazendo isso, depois que eu fizer o loop em todos os elementos, eu tenho a minha matriz global feita, tá? Preenchida, certo? Então, aqui está, é o que eu tenho, a matriz global está preenchida. Eu supus aqui que o epsilon nos dois elementos eram iguais, tá? A permissividade era igual a epsilon. Então, como estava igualado a zero, passando o epsilon para o outro lado, ele é absolutamente irrelevante aqui, então não precisaria considerar esse epsilon. Tá? Então, aqui eu tenho a minha matriz global, que é uma matriz singular. Se eu calcular o determinante dessa matriz, dá zero. Então, eu não vou fazer isso, eu tenho que primeiro aplicar as condições de contorno. Então, aplicando as condições de contorno que foram dadas, V1 igual a 0, V3 igual a 10 volts, tá? Isso foi dado no problema. Aqui eu simplesmente não me preocupei com a simetria, tá? Não estou preocupado que a matriz se mantenha simétrica. Eu simplesmente impus na primeira linha V1 igual a 0, na terceira linha V3 igual a 10, e agora eu resolvo o meu sistema matricial e obtenho os termos que eu não tinha ainda, tá? Que era o V2 e o V4. Tá certo? Então, resolvendo aqui V2 e V4, eu consigo calcular, eu tenho todos os potenciais nos 4 nós e eu consigo calcular o potencial em qualquer ponto dentro da região de interesse. Se eu quiser calcular dentro de um ponto que pertence ao elemento 1, eu vou usar apenas V1, V2 e V4. Se eu quiser calcular num ponto que pertence ao elemento 2, eu vou utilizar apenas V2, V3 e V4. Tá certo? Se eu quiser calcular o potencial no elemento 2, em algum ponto, e utilizar as funções de interpolação do elemento 1, vai dar algo completamente errado. Tá? Então, eu sempre, antes de calcular o potencial num ponto, eu tenho que saber onde esse ponto está, em que elemento ele está, para eu poder utilizar os potenciais corretos. Como que eu sei que um ponto está dentro de um elemento? Tá? Eu calculo, nesse caso aqui, φ1, φ2 e φ3,
E esses três valores têm que estar entre 0 e 1. Se estiver abaixo de 0 ou acima de 1, qualquer um deles, é porque eu estou no elemento errado. Tem que passar para o próximo. Então, a maneira de localizar um ponto dentro de um elemento consiste em calcular as funções de interpolação, mesmo num problema 3D. Tá? Se o ponto estiver no elemento correto, tá? Se esse ponto ele está no elemento, as funções de interpolação estão todas elas entre 0 e 1. Se estiver fora desse intervalo, é porque eu estou fora do elemento considerado, o elemento correto. Tá certo? Então, aqui eu tenho os potenciais. Tá? Se eu quiser calcular o campo elétrico, é o gradiente do potencial, nós já vimos as expressões, a gente já viu Q1, Q2, V1, V3, a gente tem. Então, aqui eu tenho o componente do campo elétrico no elemento 1. Então, o elemento 1 eu utilizei aqui, ó, V1, V2 e V4. Tá? V1, V2 e V4. Certo? Para o elemento, então, resultou aqui no vetor, né? Constante dentro de todo elemento. Para o elemento 2, eu vou utilizar V2, V3 e V4. Certo? Tá, ainda que eu tenha Q1, Q2, Q3, aqui eu estou usando para os Qs e Rs, estou usando numeração local. Mas para os nós, não posso me esquecer que eu tenho que usar, não posso usar sempre V1, V2, V3, V1, V2, V3, né? Estou trocando de elemento, tá certo? Então eu calculei o campo elétrico, obtive o componente X e o componente Y. Nesse caso aqui, por coincidência, tá certo? Deu igual, mas não necessariamente vai dar igual. Dentro de um elemento, o campo elétrico é constante, para a interpolação do potencial usando elementos de primeira ordem. Tá certo? Chegando aqui, a partir daqui a pessoa já está apta a escrever um programa de elementos finitos. Todos os elementos para calcular, tudo que é necessário para escrever um programa de elementos finitos, básico, já foi apresentado. Então aqui, ó, sugestão para quem quiser se aprofundar, trabalho proposto aqui, ó, um problema eletrostático eu tenho um capacitor com duas placas, a placa vermelha aqui na horizontal, uma placa vermelha aqui inclinada, não dá para resolver à mão, né? A placa inclinada. Então é um problema bidimensional, eu suponho que essas placas sejam infinitas ao longo da dimensão Z, tá? É um problema 2D. Então, eu tenho 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 7 nós, os nós estão marcados aqui, nós globais, tá? O que eu quero? Bom, em primeiro lugar, nas placas de cima, o potencial é 10 volts, condição de contorno, tá certo? Na placa de baixo, o potencial é 0 volts. Então, o potencial no nó 6, V6 e V7 é 10 volts, condição de contorno. Potencial V1, V2, V3, 0 volts, tudo conhecido de antemão, tá certo? Então, são condições de contorno. Na verdade, eu só preciso calcular V5 e V4, os potenciais V4 e V5, tá? E também eu quero calcular o potencial num ponto P. E o ponto P foi dado aqui, um ponto que eu nem desenhei aqui. Ele tem essas coordenadas, x igual a 4,5 e y igual a 1 metro. Em que elemento está? Não sei. Eu tenho que calcular as funções de interpolação dentro do elemento 1, nesse ponto, e verificar se estão todas elas entre 0 e 1. Se estiver fora, porque passo para o elemento 2. Se está fora, passo para o elemento 3. Chega aqui no elemento 3, todas as funções de interpolação estão entre 0 e 1, eu estou no elemento correto. Então, eu vou usar V2, V4 e V5 para calcular o potencial no ponto P. Quero também calcular o campo elétrico em cada elemento. Tá? Foram dadas aqui as coordenadas dos nós, os potenciais impostos. Os elementos, eu tenho dois materiais diferentes. Os elementos 1, 2, 5 e 6 têm a permissividade ε0, é o ar. Os elementos 3 e 4 têm uma permissividade 4 vezes a do ar, do espaço livre. Então, material não homogêneo aqui, meio não homogêneo. Não tem problema nenhum, porque na hora que eu escrever as equações elementares, contribuição dos elementos 3 e 4, eu simplesmente considero a permissividade 4 vezes ε0. Tá certo? Então, sugestão aqui, tá? Resolver o problema fazendo os cálculos manualmente. A pessoa perde umas 2 horinhas, mas os procedimentos vêm todos na cabeça depois que a pessoa faz à mão, tá? Ela mecaniza, tá certo? Então, faz todos os cálculos manualmente e depois, sabendo fazer à mão, é fácil escrever um programa de computador para resolver o mesmo problema. Esse programa, ele basta ler arquivos de entrada, ele pode resolver para qualquer problema. Então, sempre que você escreve um programa, tem que ser um programa de uso geral. Se eu mudar o arquivo de entrada, não mais desse problema, mas de um problema com 1000 elementos, o programa vai conseguir resolver corretamente se ele foi escrito corretamente. Um programa bem genérico. Tá bom, pessoal? Então, aqui você já tem elementos para escrever um programa simples de elementos finitos. Na próxima aula,
a gente vai falar sobre um outro método de obtenção das equações para calcular os potenciais, ou as incógnitas, que é o método de Galerkin. Aqui a gente falou sobre método variacional. Tá certo? Até a próxima aula então.